Olá, sejam todos bem-vindos ao Livros e etc. Esse espaço aqui no YouTube para nós falarmos sobre livros e assuntos que eu considero relevantes. Eu me chamo Leonardo Lisboa e nesse primeiro vídeo eu queria explicar a origem desse canal, a ideia e tudo mais, né? Eu sou professor e desde o ano passado eu tenho meio que tido essa ideia de criar um canal aqui no YouTube para falar sobre livros, essa paixão que meio que reacendeu agora na fase adulta. Eu, quando criança, ainda na adolescência, lia muito, lia exaustivamente os mais variados livros e tudo mais. E aí eu pensei, por que não criar um canal aqui no YouTube para falar sobre livros? Tanto é que ano passado mesmo eu meio que criei um projeto para os meus alunos para que eles pudessem falar sobre livros. E isso me deixou muito interessado em usar aqui o YouTube para falar sobre livros, né? Sempre que eu termino de ler um livro, eu utilizo o Facebook para comentar sobre o livro, que eu achei, minha opinião. Só que eu acho que o Facebook ele não é de fato a melhor rede social para você fazer isso, porque são textões quilométricos. E muitos alunos até chegavam para mim e comentavam: professor, achei muito interessante a sua opinião sobre o livro, mas será que o senhor não já pensou em criar um canal no YouTube? Bom, essa é a ideia aqui desse livro, desse canal, Livros e etc. E eu queria aproveitar também outra coisa nesse primeiro vídeo para explicar. Eu sei muito bem que, gramaticalmente falando, livros e etc. está gramaticalmente errado, antes que venha algum professor Pasquale aqui nos comentários, mas só quem já tentou dar nome a alguma coisa sabe o quanto é difícil, e esse nome, livros e etc., me soou, sonoricamente falando, bonito e legal, então eu vou manter livros e etc., mesmo sabendo que, gramaticalmente falando, está errado. Então, assim, a ideia desse canal é que seja um canal meio que uma espécie de diário de leitura, né? Eu não quero aqui fazer nenhuma crítica literária. Eu acho assim, nós temos várias opções para quem quiser uma crítica mais aprofundada, mais embasada da literatura. Você pode pesquisar nos mais variados lugares, até mesmo no YouTube aqui temos canais que fazem análises literárias mais aprofundadas. A intenção aqui é meio mesmo que criar um diário de leitura e comentar minhas opiniões, minhas experiências com os livros que eu estiver lendo. Eu não quero nada muito formal, né? A ideia é que seja um vídeo pelo menos por semana, aí vai depender muito da minha agenda, mas eu me comprometo a pelo menos um vídeo por semana falando sobre livros e alguns outros assuntos que eu considerar relevante, né? E eu queria também aproveitar nesse primeiro vídeo para fazer uma espécie de retrospectiva do ano passado, do ano de 2017, os livros que eu li. Claro que eu não vou falar de todos os livros, então eu fiz uma lista, eu escolhi 5 livros que mais, digamos assim, me marcaram, me trouxeram experiências boas, para compartilhar um pouco com vocês. Tão pouco eu vou também passar muito tempo falando sobre os livros, que aí seriam vários e vários vídeos e o vídeo iria ficar muito extenso. Então eu vou apresentar o livro, falar um pouquinho só e sigamos adiante. Quem sabe uma outra oportunidade no futuro eu trago esse livro novamente aqui para falar um pouco mais sobre ele, se eu julgar necessário, né? No ano passado eu li umas 2 dúzias de livros, então eu escolhi 5, né? Eu tenho como hábito de leitura sempre mesclar entre um romance e um livro da área da política, da filosofia, da sociologia, que é uma área que muito me apetece, que muito me interessa. Então, desses 5 livros que eu escolhi aqui para mostrar para vocês, 2 são da temática política e 3, minto, 2 é da área política. Dos 3, um é uma biografia e os outros 2 são romances propriamente ditos, né? Então, assim, eu vou começar os 2 primeiros da área da política e depois apresento os outros 3, tá? O primeiro livro que eu li no ano passado, no ano de 2017, foi um livro que eu ganhei de presente da minha namorada, que é esse aqui, que é o Ideias Conservadoras, as Ideias Conservadoras explicadas a revolucionários e reacionários do João Pereira Coutinho. O João Pereira Coutinho ele é um cientista político português, né? E aqui nesse livro, como o título já meio que já fala por si só, ele vai apresentar as ideias conservadoras, ele vai explicar as ideias conservadoras. Esse livro foi um presente que eu ganhei da minha namorada e na verdade ele já estava no meu radar na Amazon, no meu carrinho na Amazon há algum tempo, mas aí ter ganho ele de presente para mim foi muito mais gratificante, digamos assim. Então, qual é o tema principal do livro? Então, o João Pereira Coutinho, à luz dos grandes pensadores conservadores, entre eles o Edmund Burke, filósofo conservador, um dos mais conhecidos, ele vai explicar o que seria ser conservador ou quais são as ideias conservadoras. Então, assim, ele faz um trabalho muito minucioso em explicar, tintim por tintim, o que é ser conservador, né? O Brasil vive um momento curioso onde você se declarar conservador, as pessoas já olham para você de uma maneira meio torta. É conservador, é retrógrado, é atrasado. E, no entanto, essa não é a verdade. Quando você tem contato com o João Pereira Coutinho, bebendo muito da fonte do Edmund Burke, que foi um grande pensador conservador, você conhece o que é ser conservador de fato, e não é toda essa ofensa que as pessoas, algumas pessoas, é claro, meio que jogam nos outros, você é conservador, então você é atrasado, você é retrógrado. Não, né? Como bem lembra que o João Pereira Coutinho, logo no início do livro, né,
parafraseando o Edmund Burke, ele fala o seguinte, né? Que todo mundo é conservador, né? Por exemplo, se você é uma pessoa que quer, sei lá, cultivar as amizades, cultivar a sua família bem unida, você é um conservador, porque você quer conservar aquilo que lhe é bom, aquilo que lhe é agradável. Então, segundo o João Pereira Coutinho, todo mundo tem um lado conservador. Sei lá, até mesmo aquele seu amigo maconheiro que puxa uma maconha de vez em quando, ele é conservador, porque ele tem certas coisas que ele quer manter. Então, assim, é um livro muito bom. É um livro introdutório, sim, uma espécie de panfleto político, mas é um livro muito bom para quem quiser conhecer um pouquinho, ao início, pelo menos, das ideias, o que seria ser conservador. Né? Muito bom. Vou deixar o link na Amazon para quem se interessar e quiser comprar também desse livro, tá? O segundo livro que eu li o segundo livro que mais me marcou, digamos assim, no ano passado, também é um outro livro político, que é um livro do Olavo de Carvalho, O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, né? E antes de falar um pouco sobre esse livro, eu quero deixar claro o seguinte, eu sei que o Olavo de Carvalho, se você já acompanhou um pouco do cenário político brasileiro, mundial, enfim, você já deve ter se deparado com esse nome, Olavo de Carvalho, não é de forma alguma um nome estranho, né? E eu sei que ele desperta sentimentos, né? Seja de ódio ou seja de amor, né? E eu não quero aqui nesse vídeo, nesse pequeno vídeo, abordar essa questão, se ele é bom, se ele é ruim, não, o ponto não é isso, o ponto é o livro, né? Esse livro aqui, O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser Idiota, ele é uma compilação de centenas, na verdade, de textos do Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho é um dos pensadores contemporâneos mais, digamos assim, mais prolixos na escrita. Ele tem quase milhares de artigos e colunas de jornais e tudo mais. Então, o Felipe Moura, ele é o cara responsável por pegar uma parte, claro, desses textos e organizar por eixos temáticos. Então, aqui você vai ter o Olavo de Carvalho falando sobre educação, sobre política, sobre movimentos sociais, sobre racismo, sobre feminismo, sobre machismo e outros assuntos, sobre esquerda, direita, enfim. O Olavo de Carvalho, e eu lendo esse livro, uma coisa que muito me chamou a atenção, é a capacidade com que o Olavo de Carvalho, aqui você nesse livro você encontra artigos de 10, 15 anos atrás, e eu me assustei, me espantei muito, meio que me deixou em choque, com a tamanha fidelidade com que Olavo de Carvalho previu algumas coisas que estão acontecendo hoje no Brasil. Então, quando você vai ler aqui no Olavo de Carvalho, por exemplo, na parte que ele fala sobre, sei lá, sobre educação, você meio que, eu como professor, você toma meio que um choque. Como é que ele previu que a educação brasileira iria por esse caminho há 10, 15 anos atrás? Então, assim, é um livro introdutório da obra do Olavo de Carvalho, digamos assim. Ele tem outros livros mais filosóficos e mais densos do que esse aqui, é óbvio. Mas eu decidi começar por esse justamente para desmistificar essa imagem que as pessoas, e que até mesmo eu tinha, do Olavo de Carvalho. Se você pergunta para qualquer pessoa, digamos assim, mais à esquerda do espectro político, o que é que ela sabe do Olavo de Carvalho, ela vai falar, ele é um velho que fuma e xinga palavrão. A parte do fumar, isso ninguém nega. Mas quando você vai ler um livro dele como esse, você não encontra uma palavra de baixo calão ou um palavrão. Não, é a mais alta, a mais nobre, ao meu ver, literatura, porque ele se baseia em autores consagrados e clássicos no cânone literário para exemplificar, até mesmo para apresentar os seus pontos de vista. Então, assim, para quem quiser conhecer um pouco do Olavo de Carvalho, sair um pouco desse senso comum, é um livro que eu recomendo muito, e eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o link para quem quiser comprar esse livro. É um livro grande, mas você não precisa ler todo de uma vez só, você pode separar por eixos temáticos, e aí a leitura flui de uma maneira muito mais prazerosa, digamos assim. Olavo de Carvalho, recomendadíssimo. Partindo agora para os romances, os outros 3, né, dos 5 que foram os livros que mais marcaram no ano de 2017, eu queria falar de uma biografia que eu li, essa biografia aqui do J.R. Tolkien, escrita pelo Michael White. E se você não está associando o nome à obra, né, o Tolkien ele é mais conhecido por ter criado O Hobbit e O Senhor dos Anéis. Aqui é uma biografia que mostra desde o início, desde a mais tenra infância do Tolkien, passando pela adolescência, pelos relacionamentos dele com a esposa, a criação dos filhos, e, é claro, mostra também um pouco como foi todo o desenvolvimento da criação dessas obras clássicas que se tornaram meio que padrão na literatura universal para quem quer conhecer ou saber um pouco mais sobre história medieval, né? Então aqui o Michael White vai apresentar Tolkien desde o início, desde a criação dele até a vida adulta e, consequentemente, a terceira idade, digamos assim. O que mais me chamou a atenção nesse livro, primeiro, né, eu sou fã de Tolkien e de toda a sua obra literária, né? Mas o que mais me conquistou foi justamente poder conhecer o lado humano do Tolkien. Nesse livro aqui você vai ter vários relatos de como ele era, por exemplo, na relação com seus filhos, com a família,
como ele era na universidade, né, poucas pessoas sabem, mas o Tolkien ele era professor de línguas clássicas, ele era filólogo, ou seja, ele era um estudante das línguas clássicas, então ele dava aula na universidade. Então aqui nesse livro você vai ter uma espécie um pouco de um panorama que talvez poucas pessoas conhecem, que é o lado humano do autor, né? Um outro ponto que eu queria ressaltar e mais ainda recomendar ainda esse livro é para quem gosta, por exemplo, da Crônicas de Nárnia do C.S. Lewis. Poucas pessoas sabem, mas eles eram amigos, inclusive eles frequentavam o mesmo clube literário, tanto Tolkien quanto o C.S. Lewis, que foi o cara que criou as Crônicas de Nárnia. Então aqui nesse livro você vai ter um capítulo praticamente dedicado a exemplificar ou até a mostrar mesmo como era a relação entre Tolkien e seus amigos do clube literário, como eram os embates ideológicos, principalmente na questão no tocante à religião, entre o C.S. Lewis, que tinha um pensamento sobre religião diferente, quanto Tolkien, que era mais conservador, católico e tudo mais. Então nesse livro você tem um pouco dos embates entre eles, entre os autores, e como é que eles se encontravam nesse clube literário para falar sobre as obras e apresentar as obras uns aos outros. Então assim, para quem é fã de Senhor dos Anéis e O Hobbit, essa biografia do Michael White é obrigatória, esse é o fato, não tem para onde correr. Mas se você quiser conhecer, se você tiver por curiosidade, conhecer um pouquinho da vida do autor, do cara que criou talvez uma das obras mais clássicas, ao meu ver, claro, eu que sou muito fã de Tolkien, do Hobbit e do Senhor dos Anéis e tudo mais que circunda o Tolkien. Então assim, é uma oportunidade para você conhecer um pouco mais, desnudar a visão do autor que você talvez tenha ou que você talvez não tenha. Recomendadíssimo, Michael White, J.R. Tolkien, a biografia. Vou deixar aqui também embaixo na descrição desse vídeo o link para quem quiser comprar na Amazon. O quarto livro que mais me marcou no ano de 2017, na verdade não foi uma leitura, foi uma releitura. Pelo menos uma vez a cada um ano e meio eu sempre releio esse livro, porque é um livro que eu acho que para mim é um dos livros que mais me marcou, né? Então eu queria fazer a recomendação desse livro e eu reli ele no ano passado também, que é Fuga do Campo 14, né? Aqui vai relatar uma história de um prisioneiro político na Coreia do Norte, né? Qualquer pessoa sabe que a Coreia do Norte é talvez o país mais, como é que eu posso dizer, mais fechado do mundo. E aqui nesse livro ele vai relatar, tem um nome do cara, eu tenho um sério problema com nomes coreanos, mas eu vou dar uma colinha aqui rapidinho, que é o Shin Dong-hyuk, né? O mais curioso talvez seja que ele já nasceu preso político, né? Os pais dele eram presos políticos e ele foi criado já digamos assim, num campo de concentração para dissidentes políticos, porque os pais dele criticavam o governo da Coreia do Norte, e aí ele já nasceu meio que, digamos, entre aspas, preso. Então aqui nesse livro você vai ter, no início do livro, um pouco da vida dele no campo de concentração, quando criança, adolescente, como se dava a relação entre ele e os pais, que era uma relação um pouco, digamos assim, fria, talvez por causa do regime norte-coreano, e logo depois ele vai, lá no final do livro, ele vai explicar mais ou menos, que ela até se arrepende por não ter tido esse relacionamento tão próximo, mas enfim, né, aí são coisas que talvez você lendo que você vai enxergar o que eu estou falando aqui. E aí depois dessa parte do nascimento dele no campo de concentração, da infância, da adolescência, ele vai mostrar no livro a tentativa dele de fuga desse campo de concentração e, consequentemente, sua chegada na Coreia do Sul. Então o livro vai narrar toda a tentativa de fuga dele. Felizmente ele conseguiu fugir, tanto é que depois que ele chegou na Coreia do Sul, ele entrou em contato com alguns jornalistas e conseguiu escrever esse livro relatando como era a vida no regime da Coreia do Norte. Então, assim, é um livro fundamental para quem quiser conhecer uma outra visão do mundo, né? Muito me incomoda, como brasileiro, por exemplo, é ver que algumas pessoas aqui do nosso país ainda defendem certos regimes totalitários, né? E talvez esse livro venha jogar na cara dessas pessoas uma verdade, digamos assim, dura. Porque assim, você tem aqui um relato do início ao fim de como é ruim viver num país em que você não tem liberdade praticamente para nada, para pensar, liberdade de credo, liberdade de pensamento, liberdade de expressão. E aqui o Shin Dong-hyuk conta a sua história e sua fuga da Coreia do Norte. Um livro recomendadíssimo. Talvez numa outra oportunidade eu traga esse livro um pouquinho mais, falar um pouco mais sobre ele, mas fica a recomendação para quem quiser ler um livro que eu considerei muito bom, pelo menos no ano de 2017. Mais uma vez, vou deixar a descrição desse livro aqui embaixo no link, aqui embaixo na descrição do vídeo, para quem quiser comprar. O último vídeo do ano de 2017, que foi uma leitura que me marcou muito, né, é esse calhamaço, digamos assim, que é o clássico, né, Guerra e Paz, do Léo Tolstói, né? Infelizmente, essa edição que eu tenho aqui em mãos, ela não é mais produzida, ela não é mais fabricada, na verdade, que aqui é uma edição da extinta Kozak Naif. A Kozak Naif, ela meio que encerrou a produção dos seus livros, então aqui não é mais possível comprar essa edição, pelo menos não nova. Você encontra ela em alguns sebos, na estante virtual, mas por um preço muito acima da média. Mas assim que eu fiquei sabendo que a Kozak Naif estava prestes a encerrar a sua produção de livros, a sua confecção de livros, eu decidi garantir logo
essa edição, né? Eu, como professor, todo mês, entre o mês de junho e julho, eu sempre separo esses meses de férias, 30 dias de férias, para escolher um livro que seja grande. E aqui é um calhamaço, né? Guerra e Paz, são mais de 2.000, quase 3.000 páginas, né? É injustiça eu falar sobre Guerra e Paz em poucos minutos aqui nesse vídeo, e eu quero, com certeza, em uma outra oportunidade, falar um pouco mais sobre esse calhamaço, esse livro lindo, fantástico, né? Qualquer pessoa que já teve a oportunidade de ler os autores russos, certamente vai se identificar com o que eu vou falar aqui. Eu vou dar uma breve apresentação do qual é o tema do livro, mas eu não quero entrar em muitos detalhes, porque eu quero, quem sabe, na outra oportunidade, falar melhor, né? Guerra e Paz, assim como o título fala, é uma história baseada na Rússia, e aqui ele vai contar o Tolstói, ele vai contar um pouco das invasões napoleônicas, da guerra napoleônica, né? Qualquer pessoa que estudar um pouco de história sabe que Napoleão dominou uma grande parte da Europa e ele estava avançando em direção ao leste europeu, na direção da Rússia. E aqui nesse livro o autor vai apresentar justamente esse confronto entre os russos e o exército francês e Napoleão. E aqui o livro vai acompanhar então a história de principalmente 5 famílias que estão envolvidas em todo esse processo de guerra e paz. Uma coisa que eu percebi logo quando comecei a ler, por que o título Guerra e Paz, né? Você percebe que os capítulos dos livros, ele é bem alternado. Então você tem um capítulo voltado para a guerra, para o que está acontecendo no fronte do combate, e o outro livro que seria a paz seria o que está acontecendo nos grandes salões aristocráticos da burguesia da Rússia, digamos assim. Então o livro vai acompanhar esses dois nuances, tanto da guerra, do confronto da Rússia contra o exército francês, quanto como é que está se dando as relações interpessoais entre os soldados, entre a aristocracia russa. Então você tem aqui basicamente isso, né? São 5 famílias que ele vai acompanhando. Alguns membros dessas famílias também participam da guerra, eles vão depois para o fronte de combate. Então assim, é um livro interessantíssimo, e se eu pudesse elencar do porquê você deveria ler esse livro, assim, eu já tive a oportunidade de ler alguns autores russos, sei lá, tipo Tolstói, Dostoiévski, e o fato é, quando você lê a literatura russa, você percebe que os autores russos, eles têm um tato, uma habilidade de tratar ou apresentar a psique humana de uma forma totalmente diferente. Eu já li alguns livros clássicos da literatura ocidental, e, para ser sincero, eu não consigo encontrar, nem pelo menos até agora, não dos livros que eu tenho lido, nenhuma semelhança entre a descrição da psique humana que os autores russos fazem dos seus personagens. É fantástico. Você acaba se identificando de uma maneira muito forte com os personagens, tá? Então, assim, é um livro fantástico, recomendadíssimo. Mais uma vez, vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o link, não desse livro, mas tem outras edições que você pode comprar, tá? Esse livro, infelizmente, como eu já falei, está edição esgotada, mas eu vou deixar aqui embaixo mesmo assim uma outra edição desse livro, Guerra e Paz, do Lev Tolstói, recomendadíssimo, né? Bom, esses foram os 5 livros do ano de 2017 que mais, digamos assim, que mais me marcaram. Foi muito difícil escolher quais foram os livros mais interessantes, mas eu tive esse desafio de escolher esses 5 livros e tentar apresentar aqui para vocês nesse nosso vídeo de apresentação, né? Por hoje é só, né? Então assim, se você gostou do vídeo, se você acha que tem algum comentário construtivo, alguma crítica, alguma sugestão para fazer, fique à vontade para deixar aqui no espaço dos comentários. Críticas construtivas são mais do que bem-vindas, sugestões de leitura. Se você por acaso já leu algum desses livros que eu apresentei aqui, quiser comentar embaixo, fique à vontade, né? Compartilha, deixa seu like aí e nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau!